Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Queridos, como eu coloquei anteriormente, eu tenho ministrado o Evangelho de João, já acho que é o terceiro ou quarto culto de quinta-feira, e eu queria que a gente caminhasse aí ainda no capítulo 1, João 1, eu quero ler só o 37 por enquanto. João 1, 37. Diz assim: os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Vamos ler de novo? Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Até aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te bendizemos. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra. A tua palavra ela é real. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, a tua palavra ela é poder. Ela é graça. A tua palavra é espada. A tua palavra também é escudo. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque nós temos todas as ferramentas. Pai, tudo que precisamos no Senhor e na tua palavra. Pai, aviva o teu povo, aviva o pregador dessa noite. Pai, que toda questão humana, que todo homem, que toda limitação caia por terra. Que o teu Espírito seja sobre nós, de maneira sobrenatural. Sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, a mensagem de hoje, obrigado, querida. Ela meio que continua o culto de quinta, de dia 27/2. A última vez que eu preguei em Moriá, aqui, foi dia 27/2, foi mês passado, irmãos. Olha que coisa boa. Tem um tempão, irmãos. Não que eu não tenha pregado, preguei em 2 acampamentos, fora o nosso, preguei no nosso, né? E louvo a Deus por isso. Deus tem levantado pessoas nessa casa com uma palavra. Embora domingo eu saí daqui chateado com o Zé, irmãos. Domingo eu saí daqui triste com o Zé. Falei, Zé, por que você me bateu desse jeito? O que eu fiz com você, varão? Apanhei tanto aquele culto. E apanhei mesmo. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Louvado seja Deus. Mas então, queridos, voltando aqui. O título da mensagem do dia 27/2, que foi o último culto que eu preguei sobre João, Evangelho de João, o título é Lugar de Certeza. Lugar de certeza. Mas eu queria fazer uma incerteza hoje, ou uma dúvida, ou uma interrogação, algo que me provoca, algo que mexe comigo, que está inquietando o Alisson, o homem que eu sou. Parece que tem pessoas próximo de nós que não se convertem, não aceitam o Evangelho, não querem. Ou será que nós é que realmente não condizemos com aquilo que nós carregamos? Irmãos, eu preciso pensar o lugar da dúvida. O lugar de certeza, ele é perigoso. Eu preguei o lugar de certeza na quinta-feira passada. Mas a gente precisa pensar esse lugar de certeza. E será que as pessoas que estão à nossa volta, um pai, uma mãe, um parente, um filho, que não se converte, será que o problema é eles? Queridos, eu não estou aqui para a gente sair daqui, não, o pastor pregou em direta para mim. Não, não é isso, querido. É para a gente pensar isso aqui individual. É na proporção do Espírito Santo, na fé de cada um, para um conhecimento, para um crescimento. E quando eu simplesmente peguei o texto na sequência do que a gente vinha pregando,
e eu terminei no versículo 34 do capítulo 1, na quinta última que eu tinha pregado, e eu quero ler o contexto do 35 agora até o 51. Mas o verso 37 que eu usei como pericope da mensagem, é algo que fala assim: ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Eu e você precisamos de palavras que quando as pessoas ouçam, elas falam assim: meu Deus, eu vou seguir esse Jesus. Eu preciso, então eu quero fazer, queridos, não é sobre julgar, mas eu quero me medir, é sobre o Alisson. Eu quero medir a minha vida, aquilo que eu carrego de evangelho, aquilo que eu sou quando eu estou no banco, na padaria, na mercearia, com um colega de trabalho. Qual é a mensagem do Cristo que eu carrego? O título da mensagem de hoje é Fazendo Discípulos. Fazendo discípulos. E Jesus assim, vem cá, me segue. E as pessoas seguiam. É outro nível. João Batista, por falar, imediatamente começaram a seguir o Cristo. Uma coisa é João Batista quando fala, outra coisa é o próprio Jesus quando ele chama. Então nós temos dois níveis de chamado, de discípulos que foram feitos nesse pedaço do texto. Irmãos, e permita que o Espírito Santo ministre na sua vida. Eu estava conversando com o papai ontem e falei com ele: pai, o senhor já pensou um projeto de vida espiritual, se o senhor destacar 10 pessoas que o senhor ama, que precisa receber a palavra, lançar um projeto pessoal de alcançar essas vidas? Mas isso não era sobre ele, eu estava falando de mim. Mas eu rifei essa palavra para ele. Mas eu queria compartilhar aqui com você. Quem é que está perto de você, que você precisa ter um projeto de alcançar essas pessoas? De que forma que, quando você falar assim, vem comigo, elas virão? De que forma que quando você falar do Cristo, elas vão seguir? Queridos, quando a gente pega uma Bíblia para ler, e não se assenta, não examina, não pede o Espírito Santo para trazer vida sobre os nossos olhos, sobre a nossa mente, vira apenas texto. E quando nós lemos sobre um lugar profundo, sobre Senhor, eu preciso desse alimento, Senhor, eu preciso da tua direção, fala comigo. Irmãos, Deus vai construindo caminhos, direção, como nós cantamos, Deus vai abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando o que tem que ser tirado, para que a gente verdadeiramente tenha resultado e tenha êxito. Amém? Então vamos ler João 1,35. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, lhe disse: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o evangelho de João e seguindo, testemunho de João, e seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Verso 43. No dia seguinte,
Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu tinha visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui. Quer dizer, é um texto um pouco longo, e quando a gente vai lendo, a gente tem que segurar o pregador, que a gente quer parar e pregar. Então a gente acaba tropeçando e a gente tem que segurar. Queridos, tem 3 ou 4 falas dentro desse versículo que eu já compartilhei no WhatsApp dos irmãos, na linha de transmissão aí. Se você salvou o número da igreja, você tem que ter recebido. Se você não recebeu, você puxa a minha orelha, tem algum erro aí. Queridos, a gente precisa pensar sobre aquilo que eu falei como introdução, sobre essa condição de uma palavra liberada, alguém começar a seguir a Cristo. Irmãos, o meu desejo essa noite é que você saia daqui e você coloque assim: eu vou liberar palavras na minha casa, na minha família, que vão impactar o reino do céu. Pessoas vão se converter. Aquelas que não se convertiam, aquelas que parecem ter um coração duro, algo novo vai acontecer. Eu quero ver, Senhor, aquilo como o Senhor falou. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É sobre uma capacitação, sobre um céu aberto, de uma condição, de uma palavra de autoridade. Não é uma palavra sua, não é uma palavra minha, mas de sermos Cristo nessa terra, de exercer algo como Filho de Deus que nós somos. Amém? Queridos, eu vou lendo o texto, né? E eu preciso pensar a condição de discipulador e a condição de discipulando. Nós precisamos entender isso. Nós temos João Batista que estava discipulando os seus. Olha o nível de maturidade de João. Maiores problemas que a gente tem dentro de igreja é: fulano foi lá em outra igreja, Beltrano veio aqui, segura essa pessoa aqui, vão pegar a minha ovelha lá. Os pastores é que brigam com essas coisas e desesperam. E você vê João Batista assim: olha, esse verdadeiramente é o Cristo. E ali imediatamente 2 dos discípulos de João falam assim: João, tchau, eu agora vou seguir o Salvador, o Messias. E algo que está tudo bem para João. Eu acho isso incrível. Mas eu quero dar um passo para trás, ainda nessa parte do texto, né? Lá no verso 35, no dia seguinte, João estava outra vez, João Batista, na companhia de 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse, aquilo que a gente fala em voz alta: olha, eis o Cordeiro de Deus. Queridos, eu queria que você imaginasse esse ambiente. Por quê? É sobre um reconhecimento. Lembra que o culto de quinta passada, dia 27 de fevereiro, foi um lugar de certeza? Essa é uma certeza que a gente precisa ter.
O João Batista tinha certeza, eis o Cordeiro de Deus. E quando eu e você estivermos no lugar que a gente sentar com alguém, que a gente for falar do amor do Senhor para alguém, para uma pessoa que nós amamos, se nós não tivermos convicção de que Jesus é o Cordeiro de Deus, se isso não for algo muito claro e de muita certeza, nós não teremos profundidade para alcançar outra vida. Vai ser apenas um discurso. Vai ser apenas um discurso. E quando o João Batista diz isso, olha o verso 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Irmãos, isso é algo poderoso. Ou seja, o discurso de João sobre antever, preparar o caminho do mestre, havia sido muito bem feito. João envia anunciando, pregando arrependimento. João vinha pregando do arrependimento e falando que o Messias viria. E agora os discípulos estão atentos. Então eu preciso pensar o coração do discipulador e o coração do discipulando. Sobre alguém que anda com. Quando nós nos colocamos perto, não é sobre um autoritarismo, não é sobre um excesso, mas uma condição de ser verdadeiro, de ser claro, e de aquilo que a gente fala, a gente revela. A gente tem firmeza, a gente tem certeza. Quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, o que ele está dizendo é, agora é outro tempo. Os discípulos entenderam isso. Preste muita atenção, porque isso não está no texto. O que significa dizer, eis o Cordeiro de Deus? O que é o Antigo Testamento? O que é antes de Jesus vir? Como que se fazia remissão de pecado? Imolava os cordeiros. Muitos cordeiros, muitos bichinhos eram mortos para o quê? Remissão de pecado. Então o que João Batista estava falando? Eis o Cordeiro de Deus. Essa é a maior oferta. Essa é a melhor oferta. Essa é a maior entrega. E se você não souber entender, se você achar que Jesus só veio substituir um bichinho, não vai alcançar resultado. Nós precisamos desse lugar de certeza do culto passado, de saber que Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é a entrega perfeita, é a obra completa de salvação. Chega de sacrifício de animal. Isso não resolvia. Jesus é o sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira entrega, a restauração do homem. Nós precisamos entender, querido, eu amo você, eu não posso mudar a sua vida, mas o Cristo que eu sirvo, Ele é verdadeiramente um restaurador. Ele é aquele que conhece a sua matéria, Ele é aquele que tem profundidade do seu ser, Ele sabe todas as coisas, e Ele morreu por você, para que você tenha vida e vida em abundância, porque a morte foi Ele que tomou para si. Queridos, então João, parece simples o discurso dele, mas não é. Quando ele está falando, eis o Cordeiro de Deus, é algo poderoso. Quando nós falamos com alguém que nós amamos, quando nós queremos trazer essa pessoa para Cristo, não é por força nem por violência, mas é sobre conhecer de quem nós falamos. Eu sei quem tenho crido, eu sei que tenho crido, em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos, entendemos, compreendemos, acima de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós discernimos. Há algo maior. Há algo maior. Continua o discurso, os 2 discípulos saem, um deles é André, o outro provavelmente é João, o João que escreve o Evangelho de João, provavelmente, o texto não é claro. E aí vem o verso 40, André, o irmão de Simão Pedro,
Era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Verso 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão. Irmãos, aqui tem algo que a gente precisa pensar. Quando eu recebo a palavra, quando eu encontro salvação, a primeira pessoa que eu preciso ansiar é os da minha casa. É os da minha casa. Aquele que não cuida primeiro da sua casa, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Porque nós precisamos cuidar das nossa casa. Nós precisamos criar um ambiente de autoridade, de graça e de poder sobre alcançar. Irmãos, não é sobre ser capaz, é sobre buscar. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Quem crê, verás a glória dos céus. Olha o que André vai dizer para o seu irmão Simão. Achamos o Messias. Queridos, quando nós recebemos a Cristo, quando nós entendemos quem é o Cordeiro, agora a gente precisa saber que Ele é o Messias. Quem é o Messias? Quem é o Messias? O que é Messias? O que quer dizer Messias? A própria Bíblia tem aí um acréscimo, entre parênteses, acho que ali vai ter também. O que é Messias? É Cristo. Muitas das vezes a gente quer falar de Jesus Cristo e a gente acha que Cristo é sobrenome. Alisson Rodrigo dos Santos. Então acha que o meu nome é dos Santos, né? O meu nome é, mas de Jesus não é. Jesus Cristo não é nome e sobrenome. E a gente não pode confundir isso. Jesus chama Jesus, porém ele traz em sua identidade, a sua pessoa, algo, um título. Qual é o título que está sobre Jesus? Primeiro João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus. Agora o André está dizendo, esse é o Messias, o Cristo. Messias e Cristo é uma coisa só. E isso não é sobrenome, não é Jesus Messias, não é Jesus Cristo como um nome, é entender que Ele é o Cristo. Jesus Cristo, porque Ele é o Cristo, Ele verdadeiramente é o Cristo. Então aquela pessoa que passou, aquela pessoa que começamos a seguir, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Achamos quem tem condição de fazer alguma coisa, quem pode mudar a nossa vida. Como nós achamos, a partir de agora, tudo vai ser diferente. E se você não crê que vai ser diferente, então você não está entendendo sobre quem que você encontrou. Se achei uma nota de 100 reais no chão, quando eu pego, eu sei que é uma nota de 100 reais. Agora, quando você acha um objeto, ou uma parte de um objeto que você não sabe, você não consegue imbuir ou acreditar valor naquilo, porque você pega aquilo e você fala assim, o que é isso? De repente, para alguém que conhece aquilo, tem um valor imensurável. Mas quando você não conhece o que você achou, você não consegue dar valor. Estão entendendo, irmãos? Estão caminhando comigo? A gente precisa entender, quando André fala para o seu irmão Simão, ele diz, encontrei o Messias, nós achamos o Messias. Cristo não é sobrenome de Jesus, não é igual dos santos, da Silva, etc. Cristo é o ungido, o Messias, o Salvador, o prometido. Se Ele é o prometido, queridos, como eu falei, quando a gente acha uma coisa que não faz sentido, quando você encontra Jesus, se Ele não faz sentido para você, você não toma posição. Mas quando você encontra algo que você espera, tudo muda. João vinha preparando o terreno. João vinha falando de alguém. Olha, Jesus está voltando, Jesus está vindo. Eu falei, Jesus está voltando para nós entender que é o nosso tempo. Então nós precisamos pensar, qual é o nosso discurso? Não é sobre um terrorismo. Mas as pessoas que estão à nossa volta precisam saber, eu estou esperando Jesus. Eu estou esperando Jesus. Eu estou pronto e preparado para recebê-lo.
eu tenho tranquilidade em recebê-lo. E isso não me assusta, porque eu estou pronto. Se você não está pronto, como é que você vai falar, olha, Jesus está voltando? Você tem medo de Jesus voltar? Eu preciso primeiro pensar em mim. Quando eu estou nesse lugar de certeza, culto de quinta-feira passada, eu vou estar num lugar e aí eu vou me despertar. Legal, eu tenho certeza de mim, mas e a minha casa? E os meus amigos? E as pessoas que eu amo? Será que elas têm? Aí eu vou me colocar no lugar de João. Eu preciso falar, eu preciso anunciar, eu preciso deixar claro a minha volta a todos que me seguem. Eu estou pronto para receber Jesus. Eu estou pronto para Ele vir em você. Ele é o melhor. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é algo ou alguém que era prometido. Queridos, os dias de João Batista são iguais aos de hoje. Esse texto parece como um jornal de hoje de manhã. Nós precisamos estar atentos a essas verdades. Queridos, então eu quero falar sobre fazer discípulos. Eu e você temos a grande comissão em Mateus, me foge agora o texto, mas é o final do livro de Mateus. Quando você chega lá, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele ide não é para o pastor, aquele ide não é para nenhum sacerdote, apóstolo, não, aquele ide é para qualquer um. Grande comissão, eu falei, eu pedi a referência, acho que é Mateus 31, 18 e 19, se não me foge. Mas quando eu entendo que aquilo ali é para mim, que aquilo ali é para os filhos de Deus, eu me posiciono com aquilo. Então agora, nesse contexto, eu vou entender que esse discipulador, ele sabe quem é o Cordeiro, ele sabe o que significa o Cordeiro, ele sabe que havia algo prometido que está realizando, ou seja, ele tem certeza que se cumpre, porque a Bíblia diz, preste atenção, aquele que prometeu, ele cumpre. A Escritura diz isso. Deus não é filho para que minta, nem que arrependa. Então ele é o mesmo ontem, hoje, será assim eternamente. E se ele havia falado o que viria, João Batista está convicto e com certeza, e André confirma isso. Nós esperávamos, esse é o Messias. Aquele que nós esperávamos, chegou. É preciso de certeza. Para ser um discipulador, você precisa conhecer o Cordeiro, você precisa saber quem é o Cordeiro, o que significa o Cordeiro, você precisa esperar o Messias, você precisa entender o que é o Messias. Amém, irmãos? Verso 49, não, vou no 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Irmãos, isso aqui que Natanael está dizendo, a gente precisa prestar muita atenção. A gente já entendeu sobre o Cordeiro, a gente já entendeu sobre o Messias. E agora, Natanael está dizendo: mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é alguém que tem governo de cima. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor verdadeiramente é alguém do alto. E agora ele vai dizer: o Senhor é rei de Israel. O Senhor tem governo sobre todas as coisas e o Senhor tem governo aqui também. O Senhor está governando de cima a baixo, de baixo a cima. Todas as coisas estão sob as tuas mãos. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Ninguém tem a autoridade que o Senhor faz. Ninguém, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É preciso entender isso, irmãos.
Irmão, se eu quero ser um discipulador, se eu quero ganhar minha família, se eu quero alcançar alguém para o Senhor, eu tenho que ter muita convicção do Cordeiro, de quem é o Cordeiro, do que é o Cordeiro. Eu tenho que esperar o Messias, porque hoje a gente precisa esperar pela segunda vinda. Eu preciso saber que Ele está vindo, e eu preciso ter convicção que Ele verdadeiramente é o Salvador. E além disso, como Natanael, saber que o Senhor, que Ele é mestre de toda a terra, de todo o céu, e nada escapa das suas mãos. Nada escapa das suas mãos. Ele é filho e rei. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, nós precisamos saber que nós, como filhos de Deus, temos que saber falar do nosso irmão mais velho. Temos que ter convicção da pessoa do nosso irmão mais velho. Pai, seja a tua mão, seja a tua graça sobre nós. Pai, nós pedimos ao Senhor a tua direção, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor a tua graça, Senhor. Pai, que quando lermos, ó Deus, quando estivermos lendo a nossa Bíblia, Pai, que não sejam letras, mas que seja o teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha revelar, ó Deus, o oculto, que o Senhor venha revelar, ó Deus, aos teus coisas grandes, ocultas, que nós não sabemos. Pai, que nós possamos contemplar um céu aberto. Pai, que nós possamos ver os anjos do Senhor subindo e descendo, operando sobre os filhos dos homens. Pai, trazendo graça, salvação, escrevendo, Senhor, o nome de cada um no livro da vida. Pai, opera, Senhor, com graça. Pai, nós profetizamos salvação, nós profetizamos graça. Pai, eu quero aqui agora, Senhor, Pai, que nós, como um pensamento, venhamos pensar. Pai, eu estou pronto, eu sei quem é o Cordeiro, eu espero e sei quem é o Messias, e eu sei que Ele é Salvador. Pai, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei de toda a terra, mas e os que nós não sabemos? Pai, e as pessoas que são os nossos próximos? Pai, e as pessoas que são os nossos familiares? Pai, nós queremos, como um ato profético, Pai, pensar nessas pessoas. Pai, eu quero aqui colocar um desafio para a tua igreja, Senhor, sobre alcançar essas vidas. Pai, que o Senhor, que o teu Espírito Santo, que nos ensina, a tua palavra diz em Lucas 12:12, que o Senhor, que é o teu Espírito Santo, que prepara, que alinha a nossa boca para falar com todos aqueles, ó Deus, a tua palavra. Pai, mas eu peço ao mesmo Espírito Santo que alinhe o nosso falar, que alinhe agora o nosso pensamento de pessoas que precisam ser salvas. Pai, traga a nossa memória. Pai, nós não queremos expor ninguém, não é sobre isso. Pai, mas que nós verdadeiramente nos posicionemos essa noite de alcançar. Pai, se nós crermos, nós sabemos que veremos a glória do Senhor. Nós sabemos pela tua palavra que tudo é possível ao que crer. Pai, nós não vamos desistir dos mais desafiados, dos mais desafios que sejam. Pai, nós vamos continuar crendo. Pai, nós queremos, ó Deus, ao término desse dia, Pai, colocar nomes diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um, aqueles que estão em casa assistindo agora, Pai, aqueles que estão aqui, Senhor, possam trazer à sua memória nomes, para que se lancem num só propósito, de alcançar essas vidas. Pai, não é sobre Moriá, não é sobre a quantidade de pessoas em Moriá, mas é a quantidade de pessoas no céu que serão salvas. Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, desperta o teu povo, Senhor, a um posicionamento. Pai, aviva o teu povo a um posicionamento. Pai, desperta, Senhor, a um lugar, Senhor Deus, de certeza, de convicção de quem é o Cristo. Pai, mas nós vamos entrar também na dúvida se realmente nós temos entendido e temos praticado, temos sido esses discipuladores que discernem bem todas as coisas. Que, Pai, que sabemos falar do amor e da graça do Senhor. Pai, se nós estamos, ó Deus, errado, tropeçamos em palavras, Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo.
Pai, venha passar em revista as nossas vidas. Pai, venha nos aprumar, venha nos alinhar, para que possamos alcançar, para que possamos, ó Deus, levar vidas, ó Deus, a um caminho de salvação. Pai, nós profetizamos uma noite de salvação. Pai, nós profetizamos uma noite de graça e de restauração na nossa casa. Pai, nós profetizamos sobre a Igreja Batista Moriá, salvação. Pai, esse lugar, ó Deus, esse encontro de restauração. Pai, esse retorno ao Cristo vivo que desceu do céu. Pai, nós profetizamos sobre cada nome que cada um tem pensado. Pai, aqueles que o Senhor ainda vai trazer à mente. Pai, que nós possamos ver na Tua presença. Oh Senhor, venha, Pai, nos usar. Venha nos moldar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.